estou tão cansada. Lidero o ministério, tenho que cuidar da minha filha, mas me sinto sozinha. Me ajuda. Pai, eu tô tão triste. As pessoas não entendem. Eu surdo. Tanto preconceito. Me ajuda. Não dá mais. Eu amo o que eu faço. Interpretar é maravilhoso, mas ninguém me apoia. Ah, mais um seguidor no YouTube. Eu sendo surda famosa. Deus! Eu esqueci de Deus. Eu não oro mais. O que eu faço? Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Bom dia, irmãos. O ser humano, por natureza, ele tem medo do desconhecido. Tudo que nos é desconhecido ou que julgamos diferente, nos dá medo. E às vezes a gente tem medo de falar com um surdo. A gente fica receoso porque a gente fala, como ele não me ouve, como é que eu vou me comunicar com ele? Eu não sei fazer libras.
Meu irmão, se você chegar perto dele e der um sorriso, fizer um aceno, você não tenha dúvida que você já vai fazê-lo muito feliz. Ele já vai se sentir pertencente ao grupo. Entendeu? Então, faça a sua parte. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, né? Eu estava conversando com a Débora e com a Aline essa semana, e eu tinha muito medo, né? Quando a gente começou o trabalho aqui, eu tinha muito medo. Eu vi um surdo vindo, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Eu queria me esconder, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como agir, né? Agora, eu continuo não sabendo Libras, irmão, mas a gente vai se virando ali. A gente vai falando e eles vão entendendo, a gente vai gesticulando e eles vão entendendo. Então, dê um abraço no surdo, converse com o surdo, fale com ele. Vocês vão se entender e eles vão se sentir queridos, amados e principalmente vão saber que são igreja, assim como eu e você também somos igreja. Então ele vai se sentir parte do conjunto, parte do todo. E ele é igreja, o surdo também é igreja. E o surdo precisa de Jesus tanto quanto você e tanto quanto eu, nem mais nem menos. Precisamos da mesma porção de Jesus sobre nós. Amém, irmãos? Vamos orar nessa hora, nós vamos interceder. E eu queria orar também pelos surdos, né? Orar pelos surdos da nossa igreja, pelos surdos do Brasil, que precisam de Jesus. A gente tem levado o evangelho a muitos povos, e os povos surdos, ou a população de surdos, é tratado pela Junta de Missões Nacionais como sendo um povo não alcançado. E isso é triste, irmãos. Saber que os surdos não serão alcançados, ou não são alcançados, melhor dizendo. Jesus disse: como ouvirão, se não há quem pregue? Mas, vamos ver, eles não ouvem. Mas a gente tem Libras. Então, ainda que os ouvidos não possam ouvir, Jesus pode se fazer conhecido de outras maneiras, através da sua vida, da minha vida e da vida também dos nossos missionários. Vamos orar pelos surdos. Vou aproveitar também para orarmos pelas nossas crianças, pedir para as crianças virem à frente. Não sei se nós vamos ter o culto infantil agora de manhã. Vai. Elas vão subir agora ou vão subir? Não, agora? Subir agora, né? Por aqui não, por ali, né? Não, mas é porque aqui não pode por causa dos surdos. Tem que subir por ali, ó. Subir por ali. Isso aí. Gente, nós temos muitas coisas ainda em relação aos surdos que nós precisamos alcançar como igreja. Muitas coisas nós já alcançamos, né? Nós temos um ministério voltado para o surdo, para atender os surdos. Quando começamos era só o Léo, que veio para atender a sua esposa, a Val. Depois chegou a Débora, para atender também, para ajudar. E o ministério foi crescendo, entrou a Aline, né? Entrou a Isabela, entrou a Carol, entrou a Isabelle, e um montão de gente que já foi até exportada para outra igreja, né? Yasmin saiu daqui também, foi lá para a ADEP, para abençoar a ADEP, já começou um ministério lá na ADEP também de surdos. Isso é bênção, irmãos, isso é bênção de Deus para a vida dos surdos. Mas ainda tem muita coisa. Uma coisinha simples que a gente pode aprender hoje, irmão, sabe o que é? Na hora que você for beber uma água, que não deveria, né, na hora do culto, mas tudo bem, mas que você for fazer o seu ofertório, irmão, não passe por aqui. Porque quando você passa, você tampa a visão do surdo que está vendo o acesso a ele, em Libras. Então vem aqui por esse canto, vem aqui pelo meio, não passa por aqui, esse lugar aqui tem que ficar privativo para eles. Se você conhece algum surdo, traga-o para a igreja, traga ele para a igreja, a gente vai ter o prazer de abençoá-lo. A gente está para começar aí um curso, né? Já começou, Débora? Débora, já começou, vai começar o curso de Libras? Já começou, mas ainda dá tempo? Não. Ainda dá tempo. É que dia, que hora? Sábado de 8h30 da manhã às 10h30, para você aprender o básico em Libras. Vem então, conversa com a Débora, com a Aline, no final você procura elas vão te explicar passo a passo. Imagina, irmão, um mundo onde
todos falássemos em libras. Que maravilha seria. Vamos orar pelos surdos da nossa igreja. Nós temos uma visitante hoje também surda, né? Graças a Deus, que Deus a abençoe. Qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia, vamos orar pela Patrícia, pela Val, pelo irmão Josias, né? Nosso surdo também, perdeu a mãe essa semana, irmãos. Vamos orar pela vida dele também. Que Deus tenha misericórdia deles e louvado seja Deus pelas nossas crianças aqui que florescem o nosso jardim. As crianças, quando forem sair, meninas aqui, ó, olha aqui para mim, Sara, todo mundo, ó, que vocês forem sair, vocês não podem passar por aqui. Vocês têm que ir lá, ou por ali por fora, ou dar a volta lá atrás para sair ali, ó. Senão vocês vão atrapalhar aqui os surdos, tá bom? Não pode passar por aqui, hein? Segura a mão da outra e puxa todo mundo assim no bonde, assim, tá bom? E daqui para cá pode ir para lá direto. Vamos orar então, irmãos, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pelos surdos. Obrigado porque muitos deles, Senhor, ouviram o chamado da graça do Senhor, se renderam ante aos teus pés e agora te servem, Senhor. Obrigado porque a surdez não foi capaz de limitar muitos deles. Nós temos surdos que são pastores, líderes. Nós temos surdos evangelistas, missionários. Obrigado por isso, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre eles, cuidando, livrando, abençoando, que eles possam, ó Deus, ser a voz profética para esta nação também, e alcançar muitos e muitos outros surdos, que não conhecem o Senhor. Pessoa Patrícia, que está nos visitando hoje, que a tua boa mão esteja sobre ela, cuidando dela, abençoando ela em todas as áreas da sua vida. Toma Valdirene, ó Deus, que aqui, ó Pai, representou também, cantou em libras, Senhor, um louvor a Ti. Obrigado pela vida dela, pelo seu casamento. Abençoa ela, Senhor, que ela possa ser grande nas Tuas mãos, que ela possa ser uma grande serva nesta igreja, uma discipuladora, uma líder, ó, entre nós, ó Deus. Abençoa ela, ó Pai. Abençoa o nosso querido Josias também, que perdeu sua mãezinha essa semana. Tem misericórdia dele, ó Deus. Consola-lhe o coração, que ele não seja consumido por demasiada tristeza, Senhor. Que a sua fé e convicção estejam repousando na esperança de reencontrá-la nas mansões celestiais. Ó Deus. Abençoa também nossas crianças. Que jardim lindo, ó Deus, Tu tem nos dado com essas flores que são os nossos pequeninos. Nós te agradecemos por isso, que estejamos à altura da responsabilidade que Tu tem nos imputado, Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre elas e sobre a liderança do Ministério Infantil, para que possa, ó Deus, suscitar nelas também Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por elas, pelos surdos, e que, ó Deus, a nossa igreja continue apoiando e incentivando todo o trabalho infantil e todo o trabalho com surdos. É a minha oração, no precioso nome de Jesus, o Senhor das crianças, o Senhor dos surdos, o Senhor de todos nós. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, ficar de pé, irmãos. Declare isso. Abriu mão da sua glória, semelhante a
mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O seu nome é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Nosso Deus abriu mão de sua glória para morrer em seu lugar. Adore mais uma vez a Ele, diga: abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Jesus, declare esse nome maravilhoso, o nome precioso, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade. A igreja louva o Senhor e declare: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade. Adore a Ele, seu nome é maravilhoso, Deus forte. Diga o nome dele: Jesus, nome sobre todo
nome, nome sobre Jesus, Jesus, que nome doce, que nome lindo, nome sobre. A última vez para acabar, declare: seu nome é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe. Seu nome é maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz. É a bondade do nosso Deus que nos constrange. Nós te louvamos, Senhor. Entregamos todo o nosso louvor, nossa adoração ao teu nome, Jesus. Estou seguro em tuas mãos. No momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
mais doce. Aleluia! Declare: levantai, ó portas, o Rei chegou. Levantai, luz, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. O Senhor dos exércitos, Ele é o motivo de você estar aqui nessa manhã, adorando e exaltando o nome dEle. Aplauda o nome santo do nosso Rei. Aleluia! Glória a Deus! O nosso Rei está aqui nessa manhã e você pode adorá-lo da maneira que Ele merece. Você pode tomar o seu assento neste momento, exaltando o nome dEle. Aleluia. A palavra do Senhor, a carta aos Filipenses diz: bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Contexto, é claro, Paulo, missionário de Cristo Jesus, estava indo para pregar e a igreja o sustentou. Você tem a oportunidade nessa manhã de ajudar, de ofertar para missões, e com certeza você fará parte. E o Senhor se alegrará. A intenção do teu coração é o que vale. Se você tiver um coração duro, não oferte. Mas eu te convido a adorar o Senhor nesta manhã. Amém? Em busca de solução, da resposta certa, e traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê. Em tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. Por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, a alegria nele
ofertante da tua casa. Abençoe. E com certeza o Senhor é fiel. Nós te louvamos por isso. Tome em tuas mãos os missionários, Pai, que nós venhamos, Pai, aprender, Pai, a compartilhar com eles tudo. Senhor, através de nós, suprir as necessidades dos teus servos, Pai. Que privilégio. Nos ensine a cada dia mais, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada eu falei aos irmãos que nós estamos nos mobilizando para finalmente conseguirmos comprar e instalar os ar-condicionados no templo, já pensando nos prepararmos para o verão. Pensamos em fazer isso em novembro. Disse das dificuldades que nós temos com relação a isso, por conta do tamanho da propriedade e das demandas financeiras que esse tamanho nos gera. E aí falei que, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, vez por outra acontecem alguns percalços que acabam retardando um pouco alguns projetos. Por exemplo, na semana passada eu disse aos irmãos que quando começamos o culto, a caixa da guitarra havia queimado, as caixas de retorno já estão queimadas há algum tempo. Então a gente tem essas demandas que precisam ser supridas até pelo atendimento do próprio culto. E essa semana, irmãos, nós tivemos aquela ventania braba, né? Foi quarta-feira, quinta-feira, não me lembro exatamente o dia, mas tivemos uma ventania muito forte que arrancou algumas telhas lá de cima do terraço, né, da construção que nós fizemos lá. Arrancou-se algumas daquelas telhas que precisarão agora de reparo. Além disso, por conta dessa situação que aconteceu por conta da ventania, nós descobrimos que a empresa que contratamos para fazer o trabalho nos lesou e fez uma instalação muito ruim, que proporcionou, inclusive, a saída dessa telha, rasgar-se outras telhas, e a estrutura, então, ela está muito exposta, e por conta disso vamos ter que fazer uma reforma também naquela estrutura, que nos caberá aproximadamente aí R$15 mil. Ou seja, irmão, não é fácil. Não é fácil a gente conseguir administrar a igreja de uma propriedade tão grande, né, com recursos que não são tão grandes. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem sido fiel em tudo a todos nós e também a nossa igreja, e Ele tem suprido as necessidades dela. E eu quero te convidar, então, a ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, especialmente nesse momento que a igreja passa por isso, para que a gente consiga, de fato, né, colocar os ar-condicionados na igreja ainda esse ano, mesmo diante desse cenário aí, que não estava nos projetos, não estava no planejamento, mas que precisarão ser feitos. No seu envelope aí, que tem aí no seu banco, esse envelopezinho, você tem aí, inclusive, os dados bancários da igreja para fazer um TED, um Pix, está tudo aí. Se você quiser, você pode fazer também sua oferta, seu dízimo, via Pix, tá bom? Que Deus a todos nós abençoe. Não entenda essa palavra para constrangê-lo a ofertar, não é essa a intenção. É apenas dando à igreja uma satisfação das coisas que estão acontecendo no entorno dela, para que a igreja não ache que nós estamos sendo morosos naquilo que estamos fazendo, ou enrolados naquilo que estamos fazendo, mas na verdade são situações alheias à nossa vontade, que infelizmente ou felizmente, Deus sabe de todas as coisas, acontecem, tá bom? Vamos orar ao Senhor e vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Dado o tempo, nós falaremos a primeira parte da nossa reflexão. Nós temos a reflexão do dia de hoje, cujo tema é: e quando chegar o fim? É uma pergunta para você pensar, para você refletir. E quando chegar o fim? É a pergunta que eu quero deixar hoje
na sua cabeça. E essa reflexão, ela tem duas partes. A primeira delas é o juízo aos descrentes. A segunda dela é o juízo aos crentes. Como o tempo foge rapidamente pelos meus dedos, e eu sou um tanto quanto falador, né? Então eu dividi-la-ei em duas partes. Hoje falaremos sobre o juízo do não crente, dos ímpios, dos descrentes, e na próxima semana, então, falaremos sobre o juízo dos crentes. Apocalipse capítulo 20, nós leremos do verso 11 ao verso 15, mas antes de ler, vamos orar. Pai das luzes, obrigado, Senhor, pela palavra que Tu tem nos dado, em especial nesta manhã, obrigado pela revelação dada a João. Ó Pai, muito obrigado pelo livro de Apocalipse, que esta palavra, Senhor, escrita há 1900 anos atrás, possa servir de alento e consolo para nós que labutamos nesta vida. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora com sabedoria, ó Pai, conhecimento, graça e misericórdia, para que possamos entender a Tua vontade através desta palavra, e que não seja a minha humanidade, a minha carnalidade a pregá-la, mas seja o poder e a unção do Teu Espírito a ministrar através de mim, e que esta palavra sirva a mim e aos meus irmãos, dentro daquilo que lhe apraz. Ouve segundo o Teu bem-querer, é a minha oração em concordância com os santos aqui presentes, no bondoso, doce nome de Jesus. Amém. João é o último apóstolo. Estamos ali ao final do primeiro século, por volta do ano 96. João está preso numa ilha chamada Patmos, a mando do imperador Domiciano, imperador romano, devido à perseguição que se inicia lá 30 anos atrás com Nero, no ano 66, quando ele incendeia Roma e coloca a culpa nos crentes. A partir daquele momento, uma grande perseguição instaura-se contra os cristãos. Os cristãos eram lançados aos leões ali fala aí, gente, esqueci o nome. Coliseu, obrigado. Eram lançados ali ao Coliseu, aos leões, aos gladiadores. Muitos crentes eram mortos de maneira brutal, alguns eram lançados dentro de caldeiras com óleo fervendo, espancados até a morte. E João está preso por amor ao Evangelho. Alguns cristãos eram feitos de tochas vivas, eles amarravam os cristãos em estacas de madeira e tacavam fogo, e fincavam essas estacas à beira das estradas, dos caminhos, para servirem de poste de iluminação. É nesse contexto de perseguição, é nesse cenário do último dos apóstolos, já em ditosa idade, que o Apocalipse é revelado, que Jesus leva João a conhecer as coisas que estavam sim para acontecer em breve, mas também coisas que ainda hão de acontecer, que algumas já vivemos e outras ainda viveremos, como essa do texto lido. E qual é o objetivo de Jesus e de João a escrever isso? É consolar e dar esperança a um povo que vivia sobre intensa perseguição. Ninguém aqui sabe o que é isso, e graças a Deus por isso. A gente acha que perseguição é o colega de trabalho ficar reclamando porque a gente é crente. A gente acha que perseguição é porque o vizinho que não é crente fica botando umas músicas que você não gosta na direção da tua casa para implicar. A gente acha que isso é perseguição. A gente acha que é perseguição o fato da gente botar um louvor e algumas pessoas reclamarem. A gente chama isso de perseguição. E quem sabe vive perseguição fora do país, em países onde o evangelho é proibido, eles ririam disso tudo, eles zombariam, eles caçoariam disso,
Porque acreditar que isso é perseguição é minimizar o que de fato o é. As páginas do Apocalipse, por exemplo, sangram. Você vai ver que, talvez se somarmos todas as mortes existentes nos outros 65 livros da Bíblia, não dariam o número de mortos que tem somente no livro de Apocalipse. Por exemplo, João tem uma visão de mártires cristãos, de pessoas que foram perseguidas e mortas por fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E João tem uma visão que esses mártires mortos estavam diante do trono de Deus e clamavam ao Todo-Poderoso, dizendo: até quando, Senhor? Até quando os nossos irmãos serão mortos? Até quando tu não nos farás justiça? Ou seja, a perseguição que julgamos viver no contexto do Brasil é água com açúcar. Nada mais é do que uma implicância e não uma perseguição. E como eu disse, louvado seja Deus por isso, porque talvez se vivêssemos de fato a plenitude do que é a perseguição, talvez muitos de nós apostataríamos da fé. Certamente a igreja não teria esse número de pessoas que agora o tem. Certamente não usaríamos nem mesmo o microfone. Sentaríamos ali clandestinamente falando baixinho, com medo de que alguma autoridade ou até mesmo algum vizinho nos denunciasse. Louvado seja Deus, porque não vivemos isso. Mas creio que um dia viveremos. Preparem-se. O verso 11 do capítulo 20, ele fala: vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, Jesus. A terra e o céu fugiram da sua presença, não foi mais achado lugar para ele, a terra já foi destruída. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ali a partir do verso 10 mais ou menos, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele vai descrever essa destruição da terra. Ele vai falar que a terra será consumida pelo fogo, o céu e a terra se enrolarão como um pergaminho, o Senhor vai destruir todas as coisas, Ele vai aniquilar todas elas. O verso 11 fala que o céu fugiu, a terra fugiu da presença do Altíssimo, da presença de Jesus. Já não há mais terra, já não há mais planeta, já não há mais a existência temporal, ou seja, dentro do tempo, como eu e você conhecemos. O que há agora é o desconhecido. O que há agora é algo que nós não conseguimos explicar, é o indescritível vazio. Fala que apenas o que é visto é um grande trono branco. E eu confesso que enquanto lia esse sermão, ou lia esse texto, ao preparar o sermão, eu me lembrei daquele antigo filme que agora estão lançando 4 aí, Matrix. E tem uma hora que o personagem principal, né, o Keanu Reeves, ele parece que vai para uma sala branca, e ele olha assim, né, quando ele entra lá naquele computador, não sei explicar direito, esse negócio é confuso, ele fica num negócio branco que não tinha fim, e para onde você leva era uma tela branca, não sei como será, mas eu confesso que na minha limitação, era assim que eu imaginava, um trono branco, o ser todo-poderoso de nosso Cristo assentado sobre ele, e um vazio pleno e total, e todos em pé diante do Altíssimo, para serem julgados naquele vazio inexplicável e indescritível. O verso 11, ele vai falar que não foi achado lugar para o céu e a terra, porque eles foram detonados, destruídos, aniquilados. E o capítulo 21, se você ler depois, você vai ver que o céu e a terra são refeitos pelo Senhor. Há uma nova criação preparada para aqueles que andaram em novidade de vida, mas nós veremos isso na semana que vem. Hoje nós precisamos entender o juízo que se passará naqueles que não conhecem o Senhor. Quando o fim chegar, como será o juízo dos descrentes? E quando digo descrentes, eu peço sua atenção, ainda que você diga que é crente.
Porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em pé, veja para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, não, ele não está mais em pé. Vocês notam essa pequena palavrinha? Aquele que pensa estar em pé, aquele que acha que está em pé, aquele que acredita que está em pé, mas não necessariamente está. Então talvez possam existir dentre nós pessoas que pensam que são crentes, que acreditam que são crentes, que vêm à igreja como crentes, que fazem até talvez fora da sua vida coisas de crente, mas não necessariamente o eterno Senhor os vê como crentes. Então esse juízo talvez ele possa ser para você, ou para mim. Vejamos para que não caiamos. Nesse dia, irmão, acontecerá a ressurreição do juízo. Bota aí para a gente aí, meu amor, por favor, João capítulo 5, verso 29. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre esse juízo. Ele vai citar esse juízo que ainda aconteceria, que ainda viria. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o texto joanino está dizendo que há dois tipos de ressurreição: uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para juízo. Isso está em consonância com a palavra de Jesus, de que nós, ou aqueles que hão de ser salvos, ou aqueles que estão sendo salvos, ou até aqueles que foram salvos, não entram em juízo, já passaram da morte para a vida. Quem vai entrar em juízo foi o que praticou o mal. E entenda, meu irmão, que prática do mal na boca do profeta, na boca do apóstolo, não tem a ver exclusivamente com fazer ruindade. A prática do mal, a maior prática maligna que um homem pode ter é rejeitar Cristo na sua vida como Senhor. Porque o mais vil assassino, o mais vil estuprador, o pior ser humano do mundo, rendido a Cristo, converso ao Senhor Jesus, ele vai ressuscitar para a vida. Ainda que humanamente falando tenha praticado algo terrível. Mas aquele que se julga bondoso, que pratica o bem, que ajuda as pessoas, que tem amor no seu coração pelo próximo, e que pensa na causa do necessitado, mas que não abraçou o Senhor da vida como Senhor da sua vida, que não teve em Cristo a suficiência única de salvação, esse ressurreto para juízo. Porque prática do mal é rejeitar Jesus. Não há uma malignidade maior do que essa. Essa ressurreição para juízo, ela engloba todos, os mortos e vivos. E o juiz é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Naquele dia, irmãos, não existem mais desculpas ou justificativas. Naquele dia, não adianta tentar se arrepender. Não raras as vezes nós ouvimos pessoas que falam que ainda não aceitaram Jesus, não receberam Cristo, não são crentes, porque são muito novos, mas lá na frente. E a gente às vezes parece apoiar tal palavra, porque a gente fica falando do último momento a pessoa se converter. Irmão, me perdoe, eu tenho alguma resistência de entender uma pessoa que passou a sua vida inteira ouvindo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e dada a sua iminente morte, no leito de morte, faltando 1 minuto, 2 minutos, para sair da vida, para sair dos viventes, eu aceito Jesus, e morre. Agora ele está no céu. Mas Valmir, você está indo contra as Escrituras, e a gente vai dar o texto que a gente sempre dá.
Aquele ladrão na cruz, Valmir, você lembra? Ele tomou uma decisão no final da vida. Ele abriu a sua vida para Cristo minutos antes da sua própria morte. E Jesus falou que ele iria para a glória celestial. Como você explica isso? De maneira muito simples. Aquele homem só teve aquela oportunidade. Ele não teve uma vida de oportunidades como você e eu temos. Aquele homem ouviu falar daquele tal de Jesus quando pendurado no madeiro. Eu e você estamos ouvindo agora. A decisão não é para amanhã, é para agora. Você está ouvindo a palavra de Jesus nesse momento. Pensar que você pode postergar essa decisão para o final da sua vida, para que você viva uma vida dissoluta e de acordo com a sua vontade, ao seu bel prazer nessa vida, para ao findar dela, eu aceito Jesus e vou para o céu, é tentar de alguma maneira baratear a cruz, é tentar de alguma maneira achovalhar e achincalhar o senhorio de Cristo. Nós precisamos, como frequentadores de igreja, membros que têm um nome escrito no hall, pararmos ou descermos de cima do muro e tomarmos uma decisão de vivermos de fato para a glória de Deus e não mais para nós mesmos. Porque a gente está vivendo uma vida de brincadeira quando o diabo não está. E eu me lembro de um filme que vi, antigo, final da década de 80, início da década de 90, e nesse filme tinha uma cena interessante que os anjos interagiam ali com os homens, né? E aí o Lúcifer, né? O diabão lá, bonitão inclusive no filme, né? Ele aparece lá para uma mulher, né? Que parece que o céu estava bloqueado, os homens não podiam ir para o céu por causa de uma guerra. É filme, tá, irmão? Não é Bíblia não, por favor. Mas eu achei interessante a fala do diabo nesse filme, porque ele fala assim: por conta dessa guerra que vocês estão vivendo, o céu está fechado para os homens e ninguém pode ir lá entrar. Mas eu estou aberto todos os dias, inclusive no Natal. Foi uma coisa meio irônica, né, que ele fala ali, mas é verdade. Ainda que filme, naquele momento, foi a verdade. Segunda coisa, o verso 12, ele vai nos mostrar uma sentença. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, meu irmão, essa história de divisão em classes, essa história de categorização do ser humano, só existe para a gente. Naquele dia do juízo, quem vai estar em pé diante do trono branco é negro e branco. Quem vai estar em pé diante do trono é homem, mulher, homossexual, ou tantas outras definições criadas ao longo dos anos. Quem vai estar em pé é rico e pobre. Quem vai estar em pé diante do trono branco é homem e mulher. Essa diferenciação que a gente gosta de fazer, né, a gente segregar a população em negros, mulheres, índios, pobres, como desprivilegiados em detrimento de outros, é uma culturalização enfadonha, na minha opinião, e errônea nos nossos dias, porque diante da Bíblia, todos estarão ressurretos, grandes e pequenos, diante do Todo-Poderoso. E o texto fala que é de pé. Você já viu aqueles filmes, quando o juiz vai dar a sentença? Está lá o réu sentado, e ali estão discorrendo ali os advogados, os promotores, depois o júri sai para deliberar, e quando volta, o juiz fala, todos de pé, ou o meirinho, né, fala todos de pé. Eu não sei se no Brasil é assim, nos filmes americanos são, né? E aí o réu se levanta, porque ele vai receber a sentença. Eles estão de pé diante do trono, porque eles vão receber a sentença. A sentença vai ser dada.
Na verdade, meu irmão, a sentença já fora dada, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que aqueles que estão longe dele, longe de Cristo, já estão condenados. As testemunhas desse julgamento se encontram no verso 12. Se abriram livros. Os livros que contam a história da vida de cada um desses descrentes que estão de pé diante do trono do Senhor, nesse lugar indescritível, vazio, porque o céu e a terra já não existem mais. Esses que estão ali têm toda a sua vida relatada em livros. Tudo está ali, claro, meu irmão, entenda livros não literalmente como livros, é uma figura de linguagem bíblica. Claro que não vai pegar lá uns livros gigantes, pum, flop, flop. Não, ele está demonstrando a onisciência do Senhor em conhecer todas as coisas, em saber todas as coisas. E ali diante do Todo-Poderoso, e ali diante do Senhor, com aqueles livros simbolicamente abertos, testemunhando contra eles, contra os seus pensamentos, contra as suas palavras, contra as suas ações e contra as suas omissões. Serão julgados por aquilo que pensaram, falaram, fizeram e deixaram de fazer. Tem uma música interessante, né, das crianças. Nunca mais ouvi, eu gostava tanto dela. O pessoal fala que é macabra, que dá medo em criança, esse negócio, mas as crianças cantaram aí por gerações e elas não tiveram medo, né? Agora tudo é nhenhenhé. Eu detesto esse nhenhenhé, mas tudo bem, toco o barco. Não sou pedagogo, né? Mas aí tinha uma música que fala assim: cuidado, olhinho com que vê. Lembra essa música? Cuidado, olhinho. Canta aí comigo, que eu não sei cantar ela toda. Eu não fui criança no Evangelho, infelizmente. O Salvador do mundo está para você. Cuidado, olhinho com que vê. Aí continua, tem mais parte, tem? Cuidado, pezinho onde pisa. Pezinho onde pisa. O Salvador do mundo. Do céu, é do céu. O Salvador do céu está olhando para você, né? Aí a pessoa, pô, dá um medo essa música. Realmente ela é. Mas ter medo é bom. A gente começou a aloprar na vida cristã porque a gente parou de temer ao Senhor. Você já viu quantas vezes a Bíblia fala temei ao Senhor? A gente diz que não, a gente não tem que ter medo de Deus. Tem que ter sim. Claro que tem que ter. Horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. Dá para ter medo disso não? Não ter mais aquele que pode matar o corpo, mas ter mais antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Dá para ter medo disso não? Eu tenho medo danado desse negócio. Então a gente tem que perder algumas chavões evangélicos que nós criamos. O Salvador do céu está olhando para você. Está olhando as suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações e até aquilo que você deixou de fazer e deveria fazer. Ele está olhando. E pode parecer tardio o seu juízo, mas ele virá. Ele virá. O texto fala que a morte devolveu todos. Ninguém ficará de fora. Olha o verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. Ninguém foge do juízo. Ninguém foge desse dia. Ninguém se esconderá. Se você ler um pouquinho antes o texto de Apocalipse, a palavra de Deus diz que esses mesmos dirão assim: monte, cai sobre nós, numa tentativa de se esconderem, de fugirem. Já era, não dá mais tempo. O juízo chegou, o julgamento está às portas, não cabe mais arrependimento, não dá mais tempo. Uma das coisas mais tristes que eu vejo acontecer quando eu tenho que fazer o enterro de uma pessoa, fazer o enterro, não, o culto fúnebre, né, irmão? Não sou coveiro, né?
Uma das coisas mais tristes, sabe o que é? Eu ouvi às vezes a relato de filhos ou de pais que falam assim: poxa, se eu soubesse eu teria passado mais tempo com ele. Poxa, eu queria ter perdoado meu filho e não deu tempo. É triste demais quando você ouve a declaração de uma pessoa que sabia que poderia ter feito, mas esperou o tempo passar porque não acreditava, não aceitava que aquilo pudesse acontecer de maneira de repente. Mas aconteceu. A comparação que Jesus faz do seu retorno e do seu juízo é o ladrão que vem à noite. A gente não sabe quando, a gente não sabe como. É interessante isso. Eis que veio como ladrão. Jesus se compara a um ladrão não no sentido de roubar, mas por conta da inesperabilidade do seu retorno. Ninguém espera. Jesus diz, não tem como dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não dá para fazer isso. Não dá para descrever esse momento. Não dá para se preparar no sentido de, pô, ele vem amanhã de manhã. Não dá. A gente, por conta da nossa grande propriedade, da nossa vulnerabilidade, por conta de falta de recursos de investimento em segurança, às vezes os viciados pulam na propriedade para roubar uma lâmpada aqui. Semana passada pularam aqui e roubaram o motor do filtro lá de cima. Roubaram, entraram, pularam, o filtro é grandão, então eles arrancaram o motor e levaram o motor. E aí? Se eu soubesse que o ladrão ia vir, eu tinha ficado aqui com medo. Eu não, porque eu sou frouxo, mas eu chamava aí a meia dúzia de homem aí forte, né? Pegava uns homens fortes assim, pegava o Anderson ali, né? O John, o Edmar, pegava uns homens pequenininhos e botava aí para ele, ó, vamos dormir aí que, né? Os caras vão vir aí roubar. Mas a gente não sabe. Ninguém fica de fora, irmão. E naquele dia não há mais esperança. Aquele dia vai ser de muita gritaria e choro, muito desespero, como nunca houve. Como a gente vê lá a morte dos primogênitos no Egito, a gente vê a matança feita por Faraó dos inocentes, a gente vê a matança produzida por Herodes quando Jesus nasce. E a Bíblia fala e narra que houve um grande clamor, um grande choro. O profeta, o apóstolo Mateus chega a comparar aquele momento com um texto de Jeremias, quando ele fala, houve grande choro em Ramá. É Ruth chorando pelos seus filhos. Ele faz uma comparação, eu quero dizer para você que naquele dia, o choro e o desespero tomará conta daqueles que sabem que vão ser condenados. Talvez você esteja aqui hoje anestesiando a sua mente, anestesiando a sua consciência, acreditando que é crente, porque vem para a igreja. Meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Crente não é quem acredita, crente é quem segue. Crente é quem trilha os mesmos passos que Jesus trilhou. Se você ler lá no final do capítulo 21, no verso 8, capítulo 21, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, ficarão de fora. Paulo vai acrescentar ainda mais gente a essa lista, os homossexuais, os fofoqueiros, vai tudo ficar de fora. Não se prega mais na igreja sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. A gente quer Jesus como a única esperança nessa vida. Um Jesus que nos dê emprego melhor, um Jesus que nos dê carro melhor, um Jesus que resolva os nossos problemas conjugais. Pensamos nas circunstâncias e nas vicissitudes dessa vida temporal, passageira, que logo se findará. Jó vai dizer que a nossa vida é como uma neblina que logo se dissipa.
o que tem preparado para quem será. Terceiro e último. Primeiro, o juízo é para os descrentes. Segundo, esse juízo produzirá uma sentença. E terceiro, a sentença é a prisão perpétua, eterna, sem direito a condicional, sem direito a regime semiaberto, sem direito a tornozeleira. O verso 14 e 15 diz: a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Que coisa interessante. A gente fala de inferno, que a pessoa que não está em Cristo vai para o inferno, que não sei o que é inferno. Entenda, o inferno é fichinha na frente do juízo final. O texto diz que a morte e o inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo. Tem coisa pior que o inferno. Tem coisa pior que o inferno. O tormento é terrível. O lago de fogo e enxofre não é descrito por nenhum profeta, por nenhum apóstolo e nem mesmo por Jesus, porque as palavras humanas não seriam capazes de descrever e de se fazer entender toda a plenitude daquele sofrimento eterno. Não há palavras que descrevam ele. E não pense você que esse lago de fogo e enxofre é uma espécie de reino de Satanás, aonde ele punirá os pecadores. Não, ele estará lá em sofrimento. Ali, o lago que arde em fogo e enxofre nada mais é do que toda a plenitude da manifestação da ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Toda a ira de Deus será derramada em cólera no lago que arde em fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, sem fim. Valmir, eu não acredito nisso. Que pena. Vai acontecer assim mesmo? Valmir, eu acredito em reencarnação. Se você tiver certo, eu estou bem, vou voltar e vou tentar de novo. Se eu tiver certo, você está frito, você não tenta de novo. Eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em juízo final, não acredito em céu e inferno, muito menos nesse lago de fogo e enxofre. Se eu tiver errado, o máximo que vai acontecer é que eu vivi uma vida decente, uma vida digna. Fui um bom cidadão, fui um bom pai, fui um bom marido, como cristão. É o pior que pode acontecer comigo é ter sido uma pessoa boa em vida. Acabou? Acabou, tá bom, estava errado. Mas se você, ateu, tiver errado, você está com um problema gravíssimo, porque você não tem outra chance. A boca do inferno, a boca desse lago está aberta, pronta a tragar. E como eu disse na semana passada, o que nos segura é o fio da graça de Jesus. Se você não estiver agarrado a esse fio da graça, ele vai se romper em algum momento, e depois que você cair nesse lugar de tormento, não há mais como sair dele. O tormento é inevitável, não há descanso. Não se pode brincar com o juízo, não se pode brincar com o diabo, não se pode brincar com o inferno. Quantos amigos meus eu já vi falando para mim, eu prefiro ir para o inferno. O céu deve ser muito chato, anjinho voando de uma nuvem para outra, tocando harpinha. Eu prefiro ir para o inferno. Lá vai ter bebedeira, lá vai ter zoação, lá vai ter uma rodinha de pagode. Quantos amigos meus brincam, zombam dessa realidade? John Piper disse assim: muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas, porque os crentes seriam isso, hipócritas. Mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno e nem hipócritas no céu. Não se esqueça disso. No inferno não tem filho,
Não, eu vou para o inferno porque meu filho foi para o inferno, eu acho que meu filho foi para o inferno, então eu quero ir para o inferno, então eu quero ficar lá com meu filho. Lá ele não é teu filho, lá ele é teu inimigo. Lá ele é odioso. Não existe nenhum sentimento bom ou puro naquele lugar. O amor que você nutre será completamente aniquilado pelo juízo, pela dor e sofrimento perpétuos. Toda sombra de bondade, de graça, de amor, de misericórdia será aniquilada. É sofrimento, é dor. A segunda morte não é passageira, ela não é temporária, ela é eterna. Ninguém jamais sairá de lá. Não há possibilidade de sair daquele lugar. Ninguém foge como fogem de um presídio. Existem 4 tormentos terríveis que serão enfrentados no inferno. Eu quero terminar com esses 4 tormentos. O primeiro tormento é o tormento emocional, que eu acabei de dizer. Não vai haver alegria no inferno. Não vai haver amor no inferno. Não vai haver prazer no inferno. Não haverá nada que possa acalentar a sua alma, as suas emoções. Quando Jesus conta lá em Lucas aquela passagem de que aquele homem rico padecia no inferno e ele via a Lázaro no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. E ele dizia: pai Abraão, deixa que Lázaro molhe o dedo na água e toque aqui, ó, uma gotinha de água na minha língua, porque estou nesse tormento. Não há essa possibilidade. As suas emoções serão aniquiladas, apenas o ódio, a ira, o rancor dominarão você. As emoções serão aniquiladas por completo. Segundo, o sofrimento também é psicológico. Porque você vai ter a certeza que a sua punição é justa, ela é merecida, ainda que hoje você ache que não é. Hoje talvez eu não acho que um Deus de justiça possa condenar alguém eternamente ao inferno. É um dos argumentos que mais ouvimos. Um Deus de justiça não vai condenar os seus filhos ao inferno. Isso é verdade. Um Deus de justiça não condena os seus filhos ao inferno, mas condena a sua criatura, condena a sua criação, quando ela não anda em conformidade com a sua vontade. Você vai ter um tormento psicológico, porque você vai saber que a sua punição é justa, ainda que hoje você não a julgue justa. Você vai ter um tormento psicológico, porque você sabe que o motivo pelo qual você está ali é porque você rejeitou a Cristo. É porque você levou a vida da maneira que você bem queria. E não é assim. Não é assim. Terceiro, o tormento também é físico. As dores são indescritíveis. O Senhor Jesus fala que lá o verme consome eternamente, e o fogo queima eternamente. Eu não sei se você já foi queimado alguma vez. Não sei se você já se queimou. Eu trabalhei por 9 anos numa siderúrgica. Eu me queimava quase todo dia. É terrível. Eu já queimei nariz, já queimei braço, barriga, testa, nuca. Quase todo dia eu chegava com alguma queimadura em casa. Aquilo arde terrivelmente. Fica aquelas bolhas. Você joga água gelada, você passa alguma coisa pensando que vai melhorar e não melhora. Não para de arder. É apenas um ferro quente batendo no meu braço. Só isso. O inferno é indescritivelmente cruel, terrível. As dores físicas são inimagináveis ao conceito da nossa inteligência. E por último, o tormento também é espiritual. Porque lá nós seremos banidos eternamente. Nós não, em nome de Jesus, né? Os homens serão banidos eternamente da presença gloriosa de Deus, do seu amor e de sua graça.
o favor imerecido que Deus nos deu será revogado. Não haverá graça no inferno. Não haverá misericórdia no inferno. Não haverá o amor de Deus no inferno. O que haverá no inferno é o afastamento eterno da presença de Deus. A morte espiritual experimentada em Adão, que pode ser refeita uma reconciliação com Deus em Cristo, atingiu o ápice e não mais pode haver reconciliação. É eternamente longe de Deus, longe do seu amor e longe da sua graça. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Você faz a sua oração, você faz a sua confissão, e você implore a esse Deus de amor, que estende esse amor para você nessa manhã, que oferece esse amor a você nessa manhã, que se manifesta na plenitude desse amor na pessoa de Cristo. Implora a esse Jesus, para que você não experimente, não vá, não viva nesse lugar, para que você não esteja em pé diante do trono branco com livros abertos, que você não ressuscite para juízo, mas para a vida. Faça a sua oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de nós. A tua palavra nos revela a crueza do inferno, do lago que arde em fogo e enxofre, da dura palavra do grande juiz, do afastamento da tua presença. Talvez, ó Deus, a dor física seja a menor naquele lugar, diante de tantas outras dores emocionais, psicológicas, espirituais, que aqueles que lá estarão sofrerão eternamente. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Assim como Neemias, ó Deus, que levanta diante de Ti um clamor de pedido de perdão, de confissão de pecados, pela nação de Israel. Que nós possamos levantar um clamor diante do Senhor, primeiramente pelas nossas próprias vidas, mas também, ó Deus, para que a Tua boa mão alcance, trazendo salvação a outros. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que aqui estão nesta manhã, ou aqueles que ouvirão desta palavra pela internet, enquanto essa palavra for ricocheteada, reverberada no tempo e no espaço, que Tu possa produzir em corações, que o Teu Espírito Santo gere arrependimento, contrição e conversão, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. O juízo é real. O lago de fogo é real. A sentença é real. Tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a acordarmos dessa letargia que talvez vivamos.
que as escamas caiam dos nossos olhos, que o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, que esse Deus seja repreendido para que esta cegueira espiritual seja curada nesta manhã, e muitos vejam a realidade do juízo e desse Deus de amor. Ouve-me, Senhor, segundo a tua boa mão, segundo a tua boa vontade e segundo o teu santo querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Desculpa o avançar da hora. Vamos colocar de pé. Vamos orar pelos nossos aniversariantes. Encerrar o nosso culto nessa manhã. Te convidar para estar novamente à noite, às 18 horas, louvando ao Senhor. Teremos mais participações do grupo de Libras, do Ministério de Libras, Cefatá. Vai cantar uma jovem aqui, Verônica. Cantar, né? Cantar interpretando, né? Cantar interpretando, né? Em Libras. Deve ser muito bonito. Então você é nosso convidado a estar. Chamar irmãs aqui para virem à frente. Irmã Elioenai, irmã Caroline, irmão Alex. Irmão Alex está lá em Maranhão. Voltou para o Maranhão. Deve estar pedindo carta aí por esses dias. Irmã Valéria também. Irmã Valéria está aí. Ah, está aí. Irmão Josias também está aí, irmão Josias. Cadê o irmão Josias? Está aqui, irmão Josias também veio à frente. Só esclarecendo, não é o irmão Josias aqui, esse que perdeu a mãe não, tá, irmãos? O irmão Josias perdeu sua mãe também alguns meses atrás. Mas é o Josias surdo que perdeu a mãe, tá? Priscila também está fazendo aniversário, minha prima, 27 anos. Oi? É o que o da Priscila, não, desculpa, a Manu. Está fazendo 2 aninhos, a Manu. Anderson. Hã? O Anderson é amanhã. Por que não está ali? Não deve estar lá no aplicativo, né? Marcado lá. Depois eu vou fazer para ele lá, que ele não sabe fazer essas coisas, não. Vamos orar ao Senhor. Se é aniversário de casamento, alguém faz aniversário de casamento de hoje até o próximo sábado? Se tem, vem à frente. Não precisa ser membro da igreja, não. É só para a gente orar pela tua vida. Tá bom? Se você faz aniversário de casamento ou de idade, se desce aqui, a gente ora ao Senhor agradecendo também. Tá bom? Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela palavra que tu nos deste nessa manhã. Não só pela pregação e exposição da tua palavra, mas também através das libras, através das músicas, das orações, de tantas coisas que tu realizaste nesse lugar. Que estas palavras ditas pelo Senhor estejam fixadas nos nossos corações e que o teu Espírito produza em nós aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que nós não sejamos resistentes à tua voz, ó Deus, mas que ao contrário disso, submissos ao teu querer, venhamos andar em novidade de vida, Senhor. Obrigado por esses aqui à frente, ó Deus, mais um ano de vida completo, ou a completar. Muito obrigado, Senhor, que a tua boa mão esteja guardando, abençoando, perseverando-os, Senhor, nos teus caminhos, para que de forma alguma, ó Deus, eles se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Dá a eles saúde, vigor, alegria, e que toda a sua vida possa ser para louvor da tua majestade, Senhor. E a nós, ó Deus, leva-nos debaixo do teu cuidado, da tua mão forte e da tua paz, e que para a honra e glória de Jesus, possamos retornar mais tarde, porque é bom estar na tua casa, é bom louvar o teu nome. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Você se assenta mais um minutinho para o pastor sair. Nós vamos ter uma reunião agora rapidamente com o Ministério Infantil, vai ser aqui ou lá em cima, Carla? Na capela. Todos que trabalham com criança, berçário, crianças de uma maneira geral, por favor, se dirijam ao berçário, enquanto o pastor se despede dos irmãos. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.